Feriadinho para todo mundo, tem live. Vamos falar em método? Será que tem método para aprender? Como será que isso funciona? Deixa eu procurar aqui o Dr. Jaime, a doutora Ângela. E mandar o convite para eles. Se a gente acha eles aqui. Jaime. Veja se você recebe aí o convite, consegue entrar. Se não, você pode, do lado ali onde tem os comentários, você pode clicar também e se convidar que eu te aceito. Ó, alguém? Oi, eu preciso inverter minha câmera aqui. Tá. Pronto. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. Ai, tô tão feliz de falar com você, você nem sabe há quanto tempo, queria conhecer. A felicidade é minha, é uma alegria. A Mesmo Angela assim. também participará? Oi? A Ângela deve entrar daqui a pouco, ela sempre tá entrando ali, Eu conheço. né? Muito Tá bem. chegando. Então, eu gostaria primeiro que você começasse se apresentando. Eu sei que a maioria das pessoas aqui conhece você, mas assim, queria que você falasse um pouco do seu trabalho, do que Claro, você faz, claro. do que... Com prazer, Kátia. Com prazer. Bom, eu sou Jaime Zorzi, sou fonoaudiólogo na minha formação original, apaixonado por aprendizagem, fiz mestrado em distúrbios da comunicação, fiz mestrado em psicologia, estudei muito desenvolvimento infantil, sou encantado com essas questões. Levei muito disso para a prática clínica de avaliação, intervenção dos problemas de desenvolvimento de linguagem oral, escrita, aprendizagem de uma forma geral. Acabei me envolvendo muito com educação, aí com as pesquisas na área da educação, educação infantil, educação, aí a questão da alfabetização, que eu acho que é um grande problema no Brasil, continua sendo, não só para aquelas crianças que têm problemas, mas também para aquelas que estão aí no ensino regular e que estão, enfim, travadas nessa aprendizagem, agravados agora pela questão enfim, da pandemia que nós vivemos. E desenvolvendo aí formação, trabalho muito com formação profissional, professores, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, e também desenvolvendo metodologias de intervenção, né, para que a gente possa ter alguma coisa bem estruturada, com base científica, para que possamos intervir. Tudo bem, dona Ângela? Que bom te ver. É um prazer com vocês dois. Vocês não sabem como que aqui em BH está frio. É mesmo? Aqui em São Paulo. Kátia, onde você está? Onde você está, Kátia? Eu estou em São Paulo, eu moro em São Paulo. Aqui também está frio, mas hoje fez um dia bonito de sol. Eu também estou em São Paulo, eu acho que a noite hoje está até agradável. Muito bem. A gente já passou mais frio aqui, Ângela. Hoje não é o pior dia. Não é. Então já chegou aqui em Minas. Eu acho que já chegou aí para um pãozinho de queijo bem quentinho. Doutor Jorge, vamos começar conversando sobre o que é o método. Então, muitas vezes as pessoas confundem método com uma forma específica de ensinar na alfabetização, não é? Isso é um reducionismo muito grande. Então, eu acho um bom ponto de partida a gente definir o que é método, não é? Então, toda vez que nós temos um objetivo em mente, qualquer que seja o objetivo, eu vou fazer arroz, eu vou passar roupa, eu vou pendurar um quadro na parede, eu vou ensinar matemática, nós vamos ter procedimentos, nós vamos ter passos, nós vamos ter uma forma de agir, sempre tendo como meta um determinado objetivo. Então,
O que é método? Método é tudo que a gente faz para chegar a algum lugar, para atingir algum objetivo que nós temos em vista. Desde as coisas mais simples do dia a dia, como eu falei, lavar roupa, passar roupa, fazer uma comida, se bem que tem comidas que são muito elaboradas, exigem muito método e muito conhecimento, né? Mas tudo é método, são conjuntos de procedimentos que nós usamos para chegar a algum lugar. Então, vamos separar ou não reduzir método a uma questão de cartilha, ensinando as crianças a ler e escrever. Né? Método é toda e qualquer proposta de chegar a algum lugar. É claro, como nós falamos em educação, nós falamos em aprendizagem, nós estamos pensando em métodos que nos ajudem a aprender matemática, métodos que nos ajudem a aprender inglês, uma língua estrangeira qualquer, que nos ensinem português, que nos ensine a tocar um violão, por exemplo. Tudo isso é método, né? Todo esse conjunto de procedimentos nós vamos chamar de método. Então, método não é alguma coisa que se reduz simplesmente a cartilhas que vão ensinar alguém a fazer alguma coisa, né? Agora, e para os senhores, nós podemos ter bons métodos e maus métodos, né? Essa é a questão. Talvez os nossos são aqueles que não nos deixem chegar no nosso objetivo, né? Então, o que seria um mau método? Primeiro que nós temos que definir o método tendo clareza do objetivo, onde é que nós queremos chegar. Então, o que define o método não é o método em si, não existe um método em si. Todo o conjunto de procedimentos está a serviço de alguma pretensão. Então, eu tenho que definir claramente o que é que eu quero a cada momento, passo a passo dos meus objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu tenho que ter um passo a passo. E eu tenho que botar aí a minha função executiva não só para fazer esse planejamento, mas para controlar a aplicação do procedimento, para ver se eu estou indo no bom caminho, não estou indo no bom caminho. Sim, eu tenho que ter controle, monitoramento, eu tenho que ter uma reflexão, não é, sobre aquilo que eu estou fazendo, não é um fazer. É claro, a gente faz muita coisa automaticamente, mas nem toda vez na vida o automático dá conta, toda hora a gente tem que mudar as nossas estratégias. Né? O automático não dá conta de tudo, não, dá conta de muita coisa, mas não absolutamente de tudo. E tem um outro critério, Kátia e Ângela, que nós temos que levar em consideração, chama-se eficácia. Você pode levar 1 hora para passar uma camisa, eu posso levar 5 minutos e o efeito pode ser o mesmo. Então, eu tenho que pensar na questão da eficácia. Eu posso ensinar uma criança a tocar violão em 3 anos, como posso ensiná-la em alguns meses. Isso é eficácia. No fim das contas, ambas aprenderam, mas a eficácia é diferente. Então, nós temos que trazer para a questão da educação e da aprendizagem, eu diria, tanto no contexto clínico quanto no contexto educacional, essa questão, né, do que é método, dos objetivos que nós queremos alcançar, a questão da eficácia, do controle. Eu acredito que falta muito disso para nós. Né? Eu queria saber se toda aprendizagem depende de ensino. Olha, normalmente o ensino está voltado para ensinar alguma coisa, ou seja, para tentar levar alguém a aprender alguma coisa. Mas nós temos situações de aprendizagem muito espontâneas, muito informais, muito do dia a dia. Uma criança observando um adulto fazendo alguma coisa, ela aprende. E não foi um ensino. O adulto mal se deu conta de que a criança está ali de olho no que ela está fazendo e ela está aprendendo. A criança, adulto, né? Quanta coisa a gente aprende observando o outro fazer de uma maneira assim informal, né? Então, é claro que nós temos que levar isso em consideração, porque a criança também aprende sozinha, ela faz tentativas, ela faz experiências, ela faz descobertas, isso tudo é aprendizagem, mas não necessariamente requereu ou dependeu de uma situação de ensino.
Quando nós falamos em ensino, nós estamos pensando naquela educação mais formal, que já tem metas, objetivos que deveriam ser claros, bem estabelecidos, né? Que aí, a partir dos objetivos, a partir da situação criada, vai pensar quais são as estratégias, não é? Como que vai fazer para atingir aquele objetivo que tem em vista, não é? Então, nós temos aí as situações não formais, situações informais. Essas situações informais são poderosíssimas, muito poderosas. Imagina uma criança que tem, principalmente nessas aquisições que são culturais, imagina uma criança que tem pais músicos e instrumentos musicais em casa, e que toda hora ela está manipulando, e ela está vendo o pai tocar, a mãe tocar, e os pais dão alguma dica assim, dicas que vão acontecendo no momento, não é que os pais se propuseram dar uma aula, eles vão ensinando alguma coisinha aqui, de repente essa criança está tocando violão, bateria, piano, ou nadando, ou fazendo tanta coisa numa situação extremamente formal. Isso acontece muito com a leitura e com a escrita. Pais que vão respondendo aos seus filhos a respeito das perguntas, ou dando dicas, sem que tenham um procedimento formal montado. É poderosa essa aprendizagem. Tanto é que a gente, como pai, muitas vezes se pergunta: onde foi que meu filho aprendeu essas coisas? Muitas vezes a gente mais diz, nossa, quanta coisa. Quer dizer, é mais raro nós dizermos quanta coisa eu ensinei para o meu filho do que nós dizemos onde é que aprendeu tanta coisa. Né? Eles são poderosos. E as nossas situações de ensino formal deveriam casar essa curiosidade, esse gás, tudo que a criançada tem com as nossas propostas. Né? Nós deveríamos saber lidar com essa questão de uma maneira muito mais produtiva, de uma maneira muito mais envolvente, que a criança se sentisse confortável. Ela sabe que ela está errando, mas é tão normal. Às vezes o erro a gente aceita com tanta naturalidade porque o nosso parceiro sabe que aquilo é o caminho do acerto. E às vezes o erro pode significar a disruptura, a desistência, porque o nosso parceiro, o nosso mediador, nos olhou com uma cara de imbecil, como se nós fôssemos estúpidos. E às vezes incapazes, e a gente não quer mais saber disso. Oi? Isso acontece com frequência na escola, não só, às vezes, por parte do professor, mas por parte dos pares também, né? Daqueles que estão... Então, quando você é avaliado, principalmente, ou quando a criança vai à lousa ou responde uma pergunta que não foi correta, eu acho que afeta muito a autoestima, porque parece que a escola, a sala de aula e às vezes os próprios alunos não sabem lidar muito bem com o erro, né? E em situações mais informais é mais fácil, né, doutor? Olha, mas então, por isso que eu estava dizendo, muita coisa que ocorre na situação informal, nós deveríamos levar para a formalidade, né, para situações formais. Porque como é que a gente quer que alguém tenha uma resposta já de imediato? Eu diria, Kátia e Ângela, que é uma pena que nós não consigamos recuperar as nossas aprendizagens. É uma pena que a nossa memória, ela nos faz lembrar das aprendizagens, mas no momento em que as temos hoje e não nos permite recuperar, quantas besteiras a gente pensou e fez para chegar até elas. Esse era o caminho, estava errado. Quanta coisa assim, engraçada a gente pensou até chegarmos a esse ponto. Nós não estávamos errados, nós estávamos caminhando nessa direção. Imaginem vocês, uma criança que vai viajar de avião, por exemplo. Ela entra no avião, aquele avião enorme, cheio de assento, a criança fica impressionada com o tamanho dos aviões que ela vê no aeroporto, um maior que o outro e tal. Essa mesma criança, que pode ter aí seus 4, 5 anos de idade, no outro dia, voltando da sua viagem, observa um avião no céu, lá no alto. E ela diz assim: mãe, esse avião é pequenininho, aquele que a gente viajou é grande. Diga que ela está errada. Ela não está errada. Para os olhos dela, para os sentidos, aquele avião é pequeno. Mas ela não fez uma correção ainda.
que aí não depende dos sentidos, depende do raciocínio lógico-matemático, que o tamanho de um objeto depende da proximidade ou da distância do observador em relação ao objeto. Ou seja, ela não chegou ainda a uma permanência. Isso não está errado. Eu não posso dizer que a criança estava errada. Ela está certa, os olhos veem um avião menor do que o outro. A cabeça ainda não conseguiu corrigir isso. Isso é natural. Então, se eu vejo uma criança e digo, não, esse avião é o mesmo, tal, os olhos da criança não estão dizendo que é o mesmo, eles vão achar que eles são capazes de aceitar, porque existe uma certa relação de submissão, né? Eles acabam acreditando que a gente sabe mais do que eles. Nós temos que aproveitar essa virtude infantil, que é o absurdo, as coisas que ela traz, que não são tão absurdas, não são tão absurdas. Por exemplo, nós achávamos... Faz sentido dentro do que ela tem de repertório de vida, como faz sentido algumas coisas agora para nós, com o repertório que a gente tem, talvez não fazia sentido aos 20 anos, né? Então, a gente vai aprendendo com essas... Adeus. É isso, Kátia, você se lembra quando você tinha lá seus 2 anos de idade, 3 anos, que você ia brincar de esconde-esconde, ou queria se esconder de alguém, que você enfiava a cabeça embaixo de alguma coisa, que seu corpo ficava de fora, e porque você não estava vendo o outro, você acreditava que também não estava sendo visto? Uma criança que o outro está vendo ela. Se ela não está vendo o outro não está vendo ela. É normal isso. Então, eu diria, os nossos métodos, eles são muito fora daquilo que é a própria dinâmica do desenvolvimento e da aprendizagem. Nós temos que aproveitar o erro para levar ao acerto, porque o erro nos permite compreender como que a criança está vendo, e se ela tem a oportunidade de ouvir o outro, seu coleguinha, que pode estar vendo de uma maneira diferente, ela para pensar, porque uma das maiores virtudes da nossa aprendizagem hoje é o outro, é a grande fonte. Você poder compreender a perspectiva do outro. Isso, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista social e emocional, faz uma diferença enorme na vida da pessoa. É isso que vai torná-la, digamos assim, mais plena na sua educação, na sua adaptação, na sua vida. Eu acho que os métodos esquecem essas questões, às vezes ficam muito mecânicos. Daí que vinha muita crítica aos chamados métodos tradicionais, né, com foco em mecânica tal. Agora, eu trabalho muito com crianças em alfabetização, crianças com dificuldades. Quando a gente interage com elas, a gente dá uma liberdade de erro, entre aspas, das crianças dizerem o que pensam, e serem muito bem aceitas, e depois a gente vai lapidando essas questões. Né? Por quê? Porque faz parte desses momentos. E aí vem a segurança, aí vem a criança acreditar que, de fato, ela está aprendendo. Não é? E assim, então, sou apaixonada por alfabetização. Eu trabalhei muitos anos na educação infantil e alfabetizei durante muitos anos. Então, assim, no começo lá da carreira, eu era uma alfabetizadora e foi isso que me trouxe perto da neurociência. Foi na parte da alfabetização, que até fiz uma pesquisa sobre respiradores orais na época que eu alfabetizava, com a doutora Renata Francesco. E as dificuldades de aprendizagem, né, com respiração oral. E aí eu queria saber, já que você falou em alfabetizar, é possível alfabetizar sem método? Olha, não é possível fazer nada sem método. Sem método você não vai a lugar nenhum. Não tem como. Porque se você diz assim, eu alfabetizo sem método, eu dou livrinho para a criança ver, é método, é procedimento. Isso já é forma de agir, é método. Não tem. Eu alfabetizo sem método. Pode alfabetizar ser um método que pode ter um método que não tem pé nem cabeça. Isso sim. Que não define o objetivo, que não sabe para onde vai, que não sabe qual é o papel do professor ou do mediador. Isso sim. Mas mesmo assim, eu dizia assim, eu propicio situações de interação para que minha criança ela interaja com o objeto de conhecimento, vá construindo e desconstruindo suas hipóteses. Isso é método. Sim.
Às vezes o professor ou a pessoa que está lá tentando alfabetizar não tem intencionalidade em algumas estratégias que usa. Às vezes ela não sabe exatamente por que usa, né? Mas método acredito que sempre é necessário. A gente Bom, quer queira, quer não queira, a gente tá usando um método, uma abordagem. Só que essa abordagem pode estar sem controle, pode não ter um objetivo bem definido, pode não ter nenhum critério de eficácia. Tanto é que nós estávamos dando 3 anos para alfabetizar, Kátia. Isso é um afronte à inteligência infantil. É subestimar a inteligência infantil. Sim. Estamos subestimando há 3 anos. E Para a criança aprender, não aprende, chega no final do terceiro ano, a média é que 50% ou mais, a média, né? Porque tem regiões que até mais do que isso. Você tem aí, de acordo com o último ano, né? 55% das crianças na média nacional que ainda não chegaram a ler e escrever no final do terceiro ano. O que está acontecendo? Nossas crianças são incapazes? Não são. Olha, porque eu tenho trabalhado muito com criança pobre, com criança de periferia, com criança de escola pública. A gente alfabetiza em 6 meses, em 7 meses, com pandemia. Sim. Eu trabalhei com crianças com síndrome de Down, inclusive. A gente alfabetizava, às vezes demorava um pouco mais, um ano e meio, mas não mais que isso também. Então, não vejo a dificuldade assim na criança, né? Eu vejo mais a dificuldade nas estratégias, na intencionalidade, no método. a questão que a gente tem que pensar também que os professores eles focam na leitura e na escrita. E a alfabetização é mais do que só isso, né? Tem a preparação, tem o conhecimento, como o Jaime falou, da eficácia, da evidência, do comportamento no mundo, a socialização, a questão emocional, o exemplo, né? Mas os pais, infelizmente, eles querem que a criança leia e escreva. Tem muitos que a gente ouve e diz assim, meu filho começou a ler com 4 anos, né? Como se isso fosse um must, né? Se leu, mas qual a condição disso? Por isso a importância do método, para que diminua a aflição dessa família, do professor a nível de planejamento e dessa criança ficar tranquila que vai acontecer. Claro, eu também vejo dessa forma, viu, Ângela? Porque quanto mais insegurança, quanto mais vaga a nossa proposta de alfabetização, mas isso impacta na ansiedade das famílias também, que normalmente já são ansiosas por serem famílias. Ué, eu tenho família, a gente vem de família, a gente sabe o que é ansiedade, dizer que as famílias não são ansiosas. A ansiedade é normal, o problema é o excesso de ansiedade ou mesmo até a carência de expectativa de ansiedade, né? Que aí é o oposto também, pode ocorrer, eu não espero nada de ninguém, é ruim isso. Ou eu espero que demasiado em determinada idade, isso também é ruim. Agora, se a gente tivesse uma clareza do que é a educação infantil, como é que nós podemos preparar com tranquilidade a criançada para chegar ali aos seus 5, 6 anos já com nível de leitura e escrita muito próximo do alfabético, ou já alfabética, puxa vida, nós temos vários anos de educação infantil. E para as crianças compreenderem o mecanismo de codificação e decodificação, não é tão complicado, desde que a gente propicie situações boas. Então, nós poderíamos ter as crianças aos 6 anos alfabetizadas, já começando no primeiro ano, se tivessem uma educação infantil estruturada e tal. E porque a gente deixou para o primeiro ano, para começar no primeiro ano. Tudo bem, podemos começar no primeiro ano, porque tem um monte de criança que chega na escola no primeiro ano. Mas a escola tem que ter uma proposta, tem que ter boas definições. A BNCC está dando essas definições. Agora, eu não sinto que ela esteja sendo seguida na sua definição de alfabetização da maneira como a gente gostaria de ver, né, para aumentar essa eficácia. Ainda há um preconceito muito grande em relação a falar em sílabas, a falar em fonemas, a falar em palavras isoladas, a falar em
em mecanismos. Ora, a aprendizagem é um mecanismo, é um processo. Né? Isso tudo é mecânico, é falso, é fake. Né? Hoje a gente está... É fake não fake, é fake não fake. É verdadeiro, é mentira. Porque usando os princípios de interação piagetianos, a gente bota questões para a criança a respeito de descobrir sons, de descobrir o tamanho das palavras, os sons que se repetem. A criançada regalulha, assim, criança intelectual, emocional para menor, ela interage com aquilo como se ela estivesse interagindo com outros objetos de conhecimento. Então, se a gente vê aquilo como mecânico, aquilo desinteressante, é assim que a gente vai propor para a criança, vai ficar mecânico e desinteressante. Pô, eu não proponho dessa forma, e posso mostrar para vocês, até nos vídeos que a gente faz com a criançada, como estão envolvidas, como você vê elas construindo e desconstruindo hipóteses na sua frente. Na medida que você coloca uma situação, um problema e contraditória, e você provoca, na realidade, nós somos grandes provocadores, né? Porque a gente cutuca a criança para sair do conforto dela. Porque se eu tenho uma criança num nível X, silábica, o que é que eu vou fazer? Olha, eu vou provocá-la para que ela chegue num nível fonológico, fonêmico. Ela já chegou no nível silábico, que bom, e se ela não chegou no nível silábico? Vamos começar a trabalhar a ideia de sílaba, vamos descobrir palavras mais compridas, mais curtas, quantas partes tem, quais são. Nós temos que trabalhar por aí. Então, eu vejo que um dos grandes problemas na alfabetização, e que fica travando a alfabetização, é esse preconceito, né, que já deveria ser deixado de lado, porque as evidências são tão fortes, e nós não estamos defendendo voltar às cartilhas antigas, nós estamos, porque uma coisa é a cartilha antiga, nos moldes que ela era feita, outra coisa são os objetivos, aquilo eram formas de proceder que caracterizaram uma época. Hoje nós não usamos mais aqueles procedimentos, a gente já trabalha no outro nível, a gente trabalha no nível de fundamentação linguística, psicolinguística, de cognição de leitura, de mecanismos de leitura, de áreas cerebrais ativadas, outro, e a gente transforma isso no papel. A criança, quando está fazendo a atividade, o exercício, ela nem percebe, mas ela está ativando aí uma série de funções e de conhecimentos que vão facilitar. Os professores com quem eu tenho trabalhado dizem assim, Jaime, quando a gente tem um método que é progressivo, um método que é bem estruturado, é interessante, porque de repente as crianças estão lendo e escrevendo. A coisa acontece assim, né? E a defasagem entre uma criança e outra, que é que os professores têm mostrado, é pequena, diminui. Quando você não tem essa metodologia estruturada, a chance das crianças com maior dificuldade ganharem uma defasagem enorme em relação às outras que pegam de uma maneira mais informal, porque aí depende muito do informal, né, Kátia? A gente falou do informal, quando a gente usa uma metodologia muito solta, assim, fica tudo às custas da criança, e xeretar e descobrir, o risco é enorme. Então, aquelas que têm alguma dificuldade vão ficando cada vez mais defasadas para trás. Quando a gente tem um programa bem estruturado, dizer que aquilo leva a criançada a ficar para trás, não, porque você dá mais ênfase, você volta, você bota a turminha mais rápida num ritmo e vai para o outro, dá atividade para aquela que está indo confortável. Muitas vezes a criança já sabe até o que tem que fazer com as atividades, ela caminha numa autoaprendizagem, ela já percebeu, ela já pegou o método, ela já está metodologizada, não é assim que nós podemos dizer. E aí você tem condição de dar mais atenção para as que estão ficando para trás e ali ficar mais perto delas. Então, a chance da defasagem, se você trabalhar bem, claro, né? A chance de você diminuir as defasagens em relação a quem tem dificuldade aumenta. Né? Não complica a vida, não, pelo menos nós temos visto isso daí, né? Assim, no dia a dia dessas aplicações. Agora, doutor, a gente tem insistido, a doutora Ângela e eu, a gente tem feito, toda quinta-feira quase, a gente tem feito lives aqui, né? E a gente tem insistindo muito porque as pessoas não conhecem a BNCC. E às vezes o professor que dá aula naquele segmento não leu a BNCC.
Então, aquele professor que trabalha na educação infantil, que trabalha nas séries iniciais, não leu a BNCC referente às séries deles. E isso faz muita diferença, porque ali tem toda a intenção, todo o trabalho, todos os objetivos, como você pode fazer, e nem todo mundo teve essa. Eu acho assim que é uma iniciativa, né? De conhecer o que está normatizando. E isso faz toda a diferença, né? Além disso, a gente percebe assim que para alfabetizar, claro, a gente pode ver muitas dificuldades nesse país e a própria condição social às vezes é difícil, a pandemia, mas existe uma intencionalidade mesmo na educação infantil que nem sempre é explicitada, nem sempre o professor entende o porquê que está fazendo, faz isso ou faz aquilo, né? Por que que eu vou, para que serve isso que eu estou usando, né? Eu acho que o professor ele precisa estudar um pouco mais e as escolas precisam formar e trazer esse tipo de formação para os professores. E os pais precisam ter o papel deles, né? Que é o que você estava falando dessa informalidade que também ensina, né? Dessa informalidade que também ajuda na aprendizagem, que toda a consciência, toda a parte de preparo, mesmo para a aprendizagem, é dos pais também, né? É da família, é da estrutura que a criança vem, né? Então, não adianta, por exemplo, eu querer que meu filho aprenda, mas ele não dorme, ele vai sem café da manhã, eu não acho que a lição é importante, ele não tem organização, ele sempre chega atrasado, enfim, tem toda uma parte que é da família mesmo. Uma coisa que é muito ruim é a formação, né? As faculdades, elas não estimulam os alunos numa questão investigativa, né? Para pesquisa, buscar outros meios. Então, tem muitos professores que não sabem nem o que é BNCC. Por quê? Se preocupa com o conteúdo a ser passado. Mas a forma de passar esse conteúdo fica informal, eu passo do jeito que eu quero, e não da minha realidade em sala de aula, dos meus alunos, da demanda que eu recebo. E quando há uma intervenção pedagógica, que nós que já trabalhamos na escola há muito tempo, a gente sabe o papel do supervisor, o papel do orientador, o próprio professor não aceita porque ele sabe fazer do jeito dele. É uma didática inexpressiva que, com a neurociências e com a BNCC, a gente sabe o que funciona. Né? Então, qual a habilidade da criança fica na nota, a competência da criança fica na nota, na disciplina, e esse professor também, ele se considera, né, a autoestima lá em cima, porque ele é capaz de dar nota a esse aluno. E ainda vira e fala, a sala é minha, eu faço aqui o que eu quero. Uai, como é que é isso? Tem N cabeças ali, N formas de aprender. Então, para que se haja aprendizagem, tem que ter um ambiente de aprendizagem, um ambiente alfabetizador, porque senão eu estou castrando as competências, como o Jaime falou da questão do absurdo. O Forreston, ele trouxe a questão do absurdo como a primeira reação à aprendizagem, né? Então, isso é muito sério. Nós precisamos nos alertar que conteúdo é necessário, mas esse conteúdo tem que ser diluído na minha necessidade de aprender, porque senão ele fica indigesto. Exato. Vocês tocaram aí temas assim, extremamente complexos. A Kátia falou de famílias. É que a variedade das nossas famílias, Kátia, é tão grande. Então nós temos uma população, muitas famílias não alfabéticas, que não leem, não escrevem, não porque não queiram, porque não tiveram oportunidade, são resultado de uma escola que não conseguiu educá-los, não conseguiu levá-los a ler e escrever. Então esses pais têm muitas limitações. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a capacidade que eles podem ter, não é? Então a família tem um papel muito grande.
Mas nós temos que contar com uma escola que leve em consideração que nós temos famílias que não tem como ajudar na lição de casa, que não tem como... Não tem. O que nós temos que pensar não adianta eu ficar criticando os pais, porque eles não ajudam, e muitas vezes não ajudam porque não são capazes de ajudar, porque não têm condições. O trabalho, as condições físicas nem permitem que isso ocorra. A gente tem muita pobreza, muita miséria em todos os sentidos no Brasil, né? E nós temos que pensar uma escola que tente fazer com que essas gerações novas não repitam os problemas dos seus pais e continuem com a mesma estrutura familiar, não lendo, não escrevendo, não podendo ajudar seus filhos que vão para a escola. Então não adianta lamentar sobre o passado, nós temos que investir no presente. A escola tem que saber que está lidando com uma diversidade muito forte, que tem famílias com as quais ela pode contar, às vezes até em excesso, né? Como a gente falou, às vezes a família até exagera, já está querendo terminar as lições no meio do ano, quando tem até dezembro para fazer isso. Outras vezes não tem condição. O segundo ponto é a questão da formação. As formações, elas não são aleatórias. A formação da pedagogia, do pedagogo na licenciatura, elas não são aleatórias. Elas estão de acordo com a LDB. A LDB nossa é que via a educação de uma forma que a gente critica, não é uma forma conteudista. A BNCC, embora tenha muito da LDB, a BNCC começou a falar em competências que nós temos que desenvolver nas crianças, e não que conteúdo. Porque, Ângela, infelizmente, a gente tem uma visão de conteúdo totalmente distorcida, porque o que vai resolver nossa vida hoje não é o... É claro que nós temos que adquirir aqueles conhecimentos básicos que a humanidade já criou, na matemática, na física, na biologia, nas ciências de uma maneira geral, nas relações humanas. Mas a vida hoje, ela tem uma demanda tão dinâmica de conhecimentos novos, que não adianta a gente querer ficar enfiando conteúdo na cabeça das crianças, esse conteúdo não vai resolver o que a vida hoje requer. A vida hoje requer raciocínio, a vida hoje requer uma condição de pensar em grupo, de pensar individualmente, de lidar com a frustração, de enfrentar problemas que não se conhecia até então. Então, que não há conteúdo que já supra isso aí. Então, nós temos uma visão muito pobre do que é a demanda da vida, do que é a demanda do dia a dia, do que é que deveria ser conteúdo. Nós deveríamos ensinar os nossos alunos a construir conteúdos, produzir conteúdos e não memorizar conteúdos. Tem conteúdo que a gente pode memorizar, claro, tem coisas importantes na vida para a gente saber. Mas a maior parte dos conteúdos são inúteis que nós aprendemos. Tanto é que eu me lembro que a maior bronca que eu passei na escola foi um dia que eu perguntei para a minha professora de matemática, eu estava no ginásio na época, eu falei, professor, essas equações são complicadas. Como que eu vou usar essas equações algum dia na vida? A senhora poderia me explicar? Nossa, eu pensei que a mulher ia me expulsar da escola. Eu juro, Ângela, eu queria saber qual era a função daquilo. Eu não estava... era uma curiosidade de saber por que eu estou aprendendo isso. Não? Onde é que isso... se ela me explicar situações comuns, é como a questão da física, da matemática, ela está na vida. Ela não está nos livros, ela está na vida, no dia a dia. A matemática está no dia a dia. Você vai pensar em física, em eletricidade. Ué, basta você tomar um choque, aprender a acender uma lâmpada, que você está lidando com eletricidade, com física, né, ou com hidráulica. Vai consertar um vazamento, vai na sua casa, que você vai ver o que é hidráulica, o que é pressão, você sabe um monte de coisa. Nem sempre existe essa resposta. Eu passei por uma coisa muito parecida quando eu aprendi logaritmo, e aquilo lá para mim era uma coisa, mas para que eu vou usar isso na vida? E eu perguntei, e o professor também não sabia para que se usava logaritmo. E depois de muito tempo, quando eu estava fazendo neurociência lá na Santa Casa, eu usei logaritmo quando eu tive aula de audição. Eu falei, aqui. Aí depois eu descobri que no mercado financeiro, em terremoto, se usa logaritmo. Mas ninguém soube me dizer na época para que eu ia usar aquilo e não fazia nenhum sentido para mim. E eu entendo o senhor, e eu entendo também essa parte toda que a gente vê dessa coisa
cada um jogando a bola para um lado, né? Então a família diz que o problema é da escola ou do professor, o professor diz que é a família, tem gente que vem com o discurso que é o Brasil, o problema, né? Que a educação no Brasil não adianta. Então, assim, o que eu vejo hoje na educação é muita gente apontando o problema, sempre do outro, obviamente, e pouca gente parando e dizendo assim, o que que eu posso fazer, como eu posso contribuir para que essa educação funcione, né? E eu acho que tanto você, né, doutor Jaime, quanto a doutora Ângela, são pessoas que estão trazendo notícias, boas notícias, para que essa educação funcione, né? Olha, Cássia, eu vejo que Mas, possibilidade de para aprender isso, todo mundo tem. Agora, de fato, voltamos à questão dos métodos, e não é só a questão do método, não, voltamos à questão das crenças e das formações, porque nós trabalhamos com critério muito rígido de certo e errado. Se fez de acordo com o que está enfim, no livro ou aquele ensinamento tradicional, então está certo. Se não fez, está errado. Eu me lembro que, há uns anos atrás, eu fui assistir um evento que veio o pessoal da Finlândia, veio até o ministro da Educação da Finlândia. Era gente fina, evento chique. Eu falei, nossa, importante estar aqui. E foi um colégio de São Paulo que promoveu. E eu fiquei encantado com algumas coisas, e uma das perguntas que eu fiz foi, na medida que o professor lá, ele incentiva a criação de conteúdos, e ele cria situações propícias para as crianças pensarem em grupo, individualmente, e buscar respostas, soluções, ele tem que ter uma tranquilidade muito grande de acreditar que as crianças, primeiro, podem ser capazes e de não esperar uma resposta única e definitiva, porque não existe resposta única e definitiva. A própria, então, criar um ambiente propício. Muito bem, como é que você pensou em resolver esse problema? Ah, eu pensei em fazer assim, assim, assim. E o outro grupo, como é que pensou? E outro grupo? E o que vocês estão achando das ideias que surgiram? Você entendeu que a gente cria ambientes extremamente ricos para se aprender e se produzir? Extremamente ricos. Então você tem que ter qual o objetivo do problema que eu vou propor, que competência que ele vai desenvolver, né? Como é que eu vou propor essa situação? Quer seja matemática, física, geografia, história, qualquer uma, eu posso propor coisas desse tipo. Por que você acha que agiam dessa forma naquela época? Né? Por que você acha que, enfim, houve tal guerra? Por que você acha? O que você já pensou a respeito? E o que será que os outros pensam a respeito? Né? E hoje, será que a gente agiria da mesma forma? Eu diria que hoje talvez a gente age até de forma pior do que agia antigamente. Né? A gente é louquinho por uma guerra, né? Nossa. E aí, pronto, tem tantas situações que você pode botar uma mente em ação. Então é que a gente quer uma mente quieta, passiva, guardando um monte de coisas, né? Tem situação, eu já fiz várias vezes, né? Então, com os meus pacientes, e com pessoas jovens e crianças que eu conheço. Então tem aquele aluno que tirou 3 em ciências. 3. Tirou 3. Fez a prova, tirou 3. Aí tem aquele aluno que tirou 9. Nossa, tirou 9. O outro tirou 3. Tá bom. Pega essa mesma prova, Cássia e Ângela, daqui 2 meses, ou não precisa nem 2 meses, daqui 1 mês, e aplica no Joãozinho e no Pedrinho de surpresa. O Joãozinho que tinha tirado 9 não vai continuar com 9. É capaz de ele voltar para os 3, ou ele chegar nos 3. O Pedrinho vai ser autêntico. Ele vai continuar com os 3. Ele, de fato, aprendeu mais do que o outro. Por incrível que pareça, sua matemática é doida. Então, mas é assim que o nosso sistema funciona e a gente acha que isso é maravilhoso, que isso tanto é tão ruim que quando a gente vai para o PISA, eu acho que os nossos professores deviam compreender o que é um PISA, como que ele é feito, então, as famílias também. A gente vê que a gente está na rabeira. Os nossos melhores alunos estão na rabeira. Por exemplo, os nossos melhores alunos em matemática, em leitura e ciência estão na rabeira de alunos do Peru, por exemplo, do Peru. Ou da Colômbia. Imagina agora que avalia a criatividade também.
Imagine. A gente não Então, sabe os nossos dizer. melhores estão na rabeira de países da América Latina. Se a gente for comparar com países europeus, países nórdicos e países asiáticos, a distância nossa é enorme. Só que os nossos filhos, os nossos jovens, não vão competir com o seu vizinho de sala de aula, eles vão competir com esses jovens. O mundo é um mundo cada vez mais aberto. O mundo dos empregos e serviços não é eu competindo com meu vizinho da minha escola, que eu tiro nota melhor que ele no boletim. É com o mundo que a gente compete hoje. Com o mundo. Nós temos que preparar nosso jovem para o mundo. É verdade, o senhor tem toda a razão, porque com a globalização você está competindo com todo mundo mesmo, né? Não, Hoje tem empresas que contratam para empresas internacionais, altíssimos salários. O sujeito não sai de casa, ele mora no Brasil e trabalha numa empresa inglesa. Eu sem sair de casa, é o tipo de serviço que não tem que estar na Inglaterra para estar trabalhando. Mas ele tem que ter uma cabeça boa para poder fazer parte de uma equipe, dirigir uma equipe. Senão a gente fica para trás. E nossa educação, veja bem, qual é o resultado disso tudo? Nós produzimos muito pouco tecnologia. Nós somos um país carente, a gente tem que exportar muito boi, muita carne, muito grão, para comprar as máquinas que ajudam a criar o bicho e plantar o grão. A gente tinha que desenvolver isso tudo aqui, tecnologia nossa. Petróleo, né? O próprio petróleo, que a gente tem o petróleo e vai refinar lá fora, porque a gente não tem a máquina aqui. E acontece isso com petróleo, com café, que são coisas que são da nossa terra e que a gente poderia ter tecnologia para fazer aqui. A gente manda para fora para voltar mais caro e pagar em dólar, por exemplo. E aí falta. Eu acho também que. Desculpa, doutora Ângela, mas tem uma coisa. Eu não estou ouvindo. O que está acontecendo, as pessoas estão pregando um retrocesso. Vai, tem galinha, tem vaquinha, planta sua horta, espera o final do mundo, e estão esquecendo, como já me falou, não é global não, Kátia, é universal. Hoje chegou um ponto, no meu tempo, no seu tempo, no tempo do Jaime, a gente tinha que aprender inglês, aprender francês, espanhol. Dentro do ginásio a gente aprendia isso tudo. Hoje eu tenho um aparelho que traduz tudo. Então, assim, em 20 e tantas línguas. Isso é o quê? Isso é uma abertura de mercado tremenda. Mas a escola continua fazendo o quê? Então, eu estava vendo umas matérias sobre economia e ligadas aí ao PISA, tal, algumas análises, né, feitas, enfim, por economistas, empresários, tal, e aparecia a seguinte questão: quando os grupos financeiros vão investir num país, vão montar uma planta de uma indústria, por exemplo, uma fábrica, ou, enfim, uma empresa, tal. É claro que eles vão depender de mão de obra, eles vão depender de funcionários, vão depender de pessoas que vivem naquela região, naquele país. Então, quando eles olham os resultados do PISA e olham os resultados dos nossos jovens aqui, é um limitador, porque eles vão preferir investir o seu capital em países nos quais o desempenho acadêmico e a aprendizagem é mais garantida. Eles precisam de gente que pensa, que produz, e vão deixar de botar o dinheiro aqui para que gerar os nossos empregos, e a gente vai ficar aumentando o desemprego. Então, quando a gente fala em educação, as pessoas ficam pensando em nota de boletim, fica pensando no vestibular, tem que pensar num país, no mundo, numa inserção, no emprego. Nós temos que pensar na questão da inclusão, na questão da renda, de aumento de renda, na questão da tecnologia, na questão da produtividade, nos tornarmos um país que produz, não um país que consome. O que produz, mas depende muito externamente para poder produzir. Né? Aí fica, quanto que vai valer a saca da soja? Vai valer tanto. Vê se quem produz tecnologia está dependente de quanto vale. Eles põem o preço que eles querem. E nós pagamos. O café que a gente exporta, a soja que a gente exporta, o boi que a gente exporta, quem põe o preço é o outro. É verdade. Mas quem cria tecnologia põe o preço. Quem não cria, recebe o que o outro tem que receber. E até para montar essa escola, educação, gente.
Até para Isso é montar essa educação. escola que vai fazer diferença na nossa economia, a gente precisa de um método, né? Sabe? Ah, mas olha, eu sou muito metódico. Então eu botaria método para tudo, 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 tudo. Para ensinar geografia, para ensinar história, para ensinar matemática, para ensinar comportamento, para aprender a cumprimentar, para aprender a ficar quieto, para aprender a falar, a hora de falar. Tudo isso é método. Uhum. É método. Pode funcionar bem ou não importa, nós temos que pensar estratégias de ensino. Objetivos, o que nós queremos desenvolver. Quero desenvolver uma criança que é capaz de raciocinar matematicamente, não de aplicar uma fórmula aqui, porque, que a professora ensinou para ele num probleminha que já tem o resultado esperado, num problema novo. Uhum. Como é que ele vai resolver isso? Porque a vida hoje é o novo, não é o velho, é o novo. E aí, Todo dia. se ele não aprendeu a testar a hipótese, a levantar a hipótese, a testar, né? Só receber a coisa pronta, é difícil inventar uma coisa diferente, né? Claro, E uma e isso depende. geração, e de uma geração onde a frustração não pode existir mais. Como é que é isso? A gente tem bastante trabalho, né, gente? Eu queria, eu queria agradecer vocês dois, porque já está acabando o nosso tempo, e eu queria que vocês dessem um recado final aí, doutora Ângela, doutor Jaime, um recado final para quem está nos ouvindo. Pode Muito bem. falar já. Bom, eu quero deixar um grande abraço para todos, em especial para vocês, né? Cátia e Ângela, que aí, enfim, estão na mesma luta, e dizer para todos que estão nos acompanhando e que virão a nos ver, na realidade, pensem, quando vocês pensem nos objetivos e pensem nas estratégias. Pensem de uma forma metódica, metodológica, mas busquem a fundamentação. Nós temos hoje recursos riquíssimos para uma fundamentação adequada. Isso. Ângela. Eu Ângela. quero convidar vocês, gente, para estar conosco, eu e o Jaime, lá em São Paulo, né? E em São Paulo, com um simpósio de 3 dias, com muita gente muito boa, e também no Break Connection. E uma coisa que eu gostaria, o meu netinho, eu estava ensinando meu netinho a contar. E aí ele chegou para mim e falou assim: eu não acredito, vovó, que é tão fácil contar. Porque a professora estava colocando isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei: olha, depois do 30, começa de novo. 1, 2, 3. Ele falou: é só isso. E eu estou chorando porque é só isso. Então, a questão é o quê? A questão, assim, como já me falou, é desafiar. Você só pode esperar quando é desafiado. Quando você desafia, há um movimento enorme. Olha a tríade da aprendizagem. Você precisa emocionar, você precisa acolher, você precisa mostrar e ser acessível. A aprendizagem tem que ser acessível. Se ela não for acessível, ela é maçante. Aí não é nem o pisa mais, os brasileiros estão pisados nesse quesito. Porque não tem mais jeito. Você vai para a escola, você leva chute da professora, é bullying, né? Essa semana eu fiz uma entrevista de uma escola aqui em Minas que os meninos picharam e o que a diretora fez? Colocou os meninos para lavar tudo, sem nenhuma informação. E depois as mães entraram na Secretaria de Educação, porque os filhos dela não são empregados da escola. E aí a gente entra no conflito. Como é que é isso? É, é a responsabilidade, é a educação, né? Essa postura é não chamar esses pais para assumirem essa questão da educação, né? Formal, não formal, e a escola, né? Se posicionar na preservação. Então, o que está acontecendo nesse mundo? O mundo está ficando cruel porque as pessoas não sabem nada e quer ensinar tudo. E aí, como é que a gente fica? E aí vem os métodos errados, né? 3 dias para alfabetizar, 50 dias para falar inglês, isso, é aquilo, aquilo outro, memorização. Ô, gente, o cérebro não funciona assim, o cérebro é social, né? Nós precisamos entender isso.
E sendo social, eu preciso interagir, eu preciso frustrar, eu preciso ter dificuldade, eu preciso acolher, eu preciso um tanto de coisa. Então, não adianta a gente falar do certo e do errado, né? Porque foge da nossa posição. A questão é o que nós podemos fazer, né? A cada encontro, a cada live que nós temos, a cada encontro com o Jaime, eu aprendo demais. Com você, Kátia, eu aprendo demais. Isso é aprendizagem. É você querer buscar. Quantas pessoas falaram um tanto de coisa legal, né? E quantas pessoas estão incomodadas com esse sistema, né? Então, esse sistema veio da onde? Será que esse sistema cabe em nós? Cabe nessa realidade? Ah, o meu sistema é tal, tal, tal. Meu sistema veio de Londres, veio dali, veio daqui. Ué, mas peraí, cabe aqui? O que cabe? Né? Então, nós precisamos repensar muita coisa. A gente está no Brasil inteiro fazendo formações gratuitas. E o que a gente mais ouve, infelizmente, vai ter certificado? Como é que a gente pega aqui para ter certificado? Então, gente, isso é uma realidade muito triste, né? Aprender, a comprovação de aprender é você mandar para o mundo o que aprendeu. Não é papel, não. Então, é esse recado que eu quero deixar, porque nós precisamos ir para um outro patamar. E esse patamar é: o céu não é o limite mais. Acabou. Não é culpa de ninguém, mas é responsabilidade de todos. E a gente pode mudar aqui a educação e fazer diferença. Muito obrigada para vocês dois. Muito obrigada. Um abraço, beijo. Obrigada. Para todo mundo. Tchau, tchau, Cássia. Tchau. Beijão para vocês, né? Ah, tem que dar tchau. Dá tchau. Dá tchau, Pedro. Tchau. Tchau, Angela. Um beijo. Tchau, Kátia. Tchau.